Oi, gente. Vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito de um assunto que eu abordei no vídeo passado, que foi o atraso de fala que o meu filho teve. Bom, já falei, né, no último vídeo que o meu filho ele nasceu prematuro, ele nasceu com o freno da língua bem presinho, teve que fazer uma frenectomia com 15 dias de nascido. Enfim, e contei também que ele tem uma síndrome que é uma síndrome metabólica, né? Altera ali o metabolismo de triglicerídeos dele. Na verdade, de gorduras no geral do corpo. E assim, gente, quando você se torna mãe, a gente fica muito apreensiva pelos marcos de desenvolvimento. Tenho certeza que todo mundo aqui assiste até 1 ano de idade, todo mundo assiste. O que meu filho precisa fazer até 1 ano de idade? Com 2 meses, o que a criança vai ter que estar fazendo? Tem que sustentar o corpo, tem que engatinhar, tem que sentar, enfim. E parece que a gente fica louca com isso, sabe? Porque se a criança demora 1 mês pra engatinhar, a gente, ai meu Deus, meu filho tem algum problema. E eu tava lembrando de uma história que eu vi, não sei em qual rede social, mas que existia um casal que queria adotar uma criança com alguma questão neurológica, não me recordo bem o que era. E a entrevistadora ali bem incisiva com eles, né, falando sobre como seria a vida daquela criança. E o casal, né, queria adotar aquela criança. E aí teve uma hora que a entrevistadora falou, olha, ser bem sincera com vocês, né? O seu filho, né? Se você adotar ele, no caso, não vai poder fazer uma apresentação no Dia dos Pais pra você, ou Dia das Mães, né? Então você tem certeza que é isso que você quer, né? Vão ser muitos cuidados ao longo da vida. E aí aquele pai virou pra ela e falou assim: olha, eu tô querendo um filho, eu não tô querendo um troféu. E essa fala me tocou muito. Eu não acho assim que nós devemos ser omissas com relação ao desempenho dos nossos filhos, mas às vezes a gente parece que a gente não aproveita a viagem. A gente só quer chegar ali no destino e a gente não aproveita a viagem, sabe? Todo aquele processo de até a criança sentar, e aí depois que ela sentou, a gente não aproveita, porque a gente já quer que ela engatinha, que ela anda, que ela fala. E eu me coloco nessa situação também, porque eu fui assim com meu filho. Então, assim, quando o meu filho deveria estar falando as suas primeiras palavrinhas, que agora eu não me recordo, né, com quantos anos, ele não falava nada. E foi assim até 1 ano e 10 meses, sabe? Ele não falava nada, nada. Mas assim, não é. Porque às vezes a gente fala assim, a criança não fala nada, mas fala mamãe, papai, sabe? Au, au. Não, ele não falava nada. Ele balbuciava demais. Ele entendia tudo que eu falava com ele, tipo, pega tal coisa ali no chão. Pegava, sabe? Mas ele não falava nada. E isso começou a me deixar muito preocupada. Porque tudo bem, né? 1, 2 meses, agora 3, 4, 5, 6 meses, sabe? Passado o prazo de falar, eu não falar nada. E a gente comentou com a pediatra na época, né? E aí ela falou, olha, vamos observar, porque o Lorenzo, ele teve muito acesso a telas, né, gente? É uma criança, assim, que tem um mundo aqui pra brincar, o lado de fora, muita coisa legal pra explorar, mas às vezes a gente também precisa de um respiro, sabe? A mãe, o pai, a avó precisa respirar um pouco, então a tela acaba sendo, assim, um alicerce. E ele estava tendo acesso a telas, e ela falou, vamos retirar a tela e vamos acompanhar para ver se é realmente isso ou se é, por exemplo, algum grau de autismo, enfim. E assim, gente, para mim não era um problema, né, o autismo. O problema para mim era eu não descobrir,
né? Porque se a gente descobrisse a tempo, trataria, enfim, né? Tá, tiramos a tela, realmente ele desenvolveu bem depois de retirar a tela, mas ainda assim não falava. Então a gente decidiu levar ele na neuro. Conseguimos uma neuro, que é muito, muito difícil conseguir vaga. E aí conseguimos a neuro, levamos ele na neuro. Ela falou assim com a gente, depois de avaliá-lo, né? Tipo, ela conversou ali com ele, viu como ele respondia, né? Aos estímulos. E aí ela falou: olha, eu não acho que tenha nada de anormal com ele. Realmente ele tem um atraso de fala significativo, mas assim, a questão da resposta dele aos estímulos tá bem preservada. Não acho que tenha nada que se preocupar. Vamos esperar ele fazer 2 anos, vocês retornam e a gente vê o que a gente faz a partir daí, né? Se talvez vai na fono, enfim. Tudo bem, cheguei em casa, conversei com meu esposo, falei: olha, a gente vai pra fono. Nós não vamos esperar. Por quê? Se for alguma coisa, pensa comigo, vão ser mais 2 meses de atraso. Se não for nada, um estímulo a mais não vai trazer problemas. Aí fomos na fono, né? Ela fez a avaliação, as 3 primeiras sessões foram de avaliação. E aí ela falou com a gente: olha, ele tem o cognitivo dele tá intacto, ele tá bem, sabe? Ele só não fala realmente, talvez ele não tenha recebido o estímulo correto até hoje. Então, né, vamos estimulá-lo. E aí ele também tinha, quando a gente começou a fono, tinha, eu acho que 1 mês que ele tinha começado a estudar, né, o primeiro aninho dele na escola. E foi assim, gente, fono, escolinha. Então a gente acredita que o fato dele não conseguir fazer esses sons bilabiais fosse talvez porque ele tem teria, né, uma fraqueza muscular na área da boquinha, né, que ele não conseguia então fechar os lábios para fazer mamá, papá, por isso que ele babava tanto também. E aí a fono ensinou a gente os multigestos para que a criança veja a fala, né? Então, por exemplo, gente, ele não falava as vogais, ele não sabia as vogais. E aí a gente foi ensinando com multigestos. A, I, como que a boquinha faz quando faz o U. E aí ele foi aprendendo e hoje ele já fala. Ele fala papai, mamãe, vovô, que é um som muito difícil de fazer. Ele fala tudo que você pensar. Ontem ele falou pizza. Parece que ele vira uma esponjinha. Tudo que a gente fala, ele absorve. Então, assim, gente, a gente tá muito feliz com o processo dele, né, de aprendizagem, enfim. E valeu muito a pena. Tudo, assim. Ter ido pra escolinha bem cedo, ter iniciado a fono, valeu muito a pena. E, assim, hoje eu me sinto muito mais tranquila e gostaria muito de tranquilizar outras pessoas também que estão passando por esse processo, né, de atraso de fala, e que estimulem suas crianças em casa. Se você não tem condições de ter uma fono particular, procura o SUS, né, porque eu tenho certeza que tem esse acompanhamento também por lá. E estimulem em casa, procurem aqui, tem muita coisa aqui na plataforma, muita atividade que eu uso, que é muito bacana, porque uma vez só na semana estimulando na fono, não vai dar resultado, né? A gente precisa continuar em casa. E é isso, gente.